Nosso tema de hoje é o universo do audiovisual, com destaque para a fotografia. De que forma o registro fotográfico pode contribuir para a recuperação da memória de um povo, ajudando a preencher as lacunas deixadas por uma historiografia contaminada pelo eurocentrismo, que deixa de lado a participação decisiva dos africanos nos planos nacional e mundial? Nosso convidado de hoje é designer formado pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, pós-graduado em marketing pelo Instituto Copiadia, UFRJ, e fotógrafo autodidata, atuando em projetos na América do Sul, Europa, Oriente Médio, Ásia, África e Antártica. Colabora com diversos veículos de comunicação, tais como o Jornal Extra e as revistas National Geographic, Go, Vida Simples, História Viva, Visão e Corriere Internacional, essas duas últimas de Portugal. É autor das exposições Pomeranos de Jetibá, 2012 e 13, além dos livros Do Outro Lado, Empurrando Água e Guerreiro, todos da editora Clips. Seu trabalho inspirou o documentário Sankofa, A África que Te Habita, produzido pela FBL Comunicação e disponível na plataforma Netflix. Ganhou um prêmio de excelência da Society for News Design pelo conjunto de fotos do caderno Somos Todos África, publicado no Jornal Extra em 2014. Vamos receber César Fraga. César, é realmente um imenso prazer aqui recebê-lo e ter a oportunidade de mostrar para o nosso público a qualidade do seu trabalho, que é brincadeira, não é? Ganhou vários prêmios e realmente retrata uma série de aspectos que as pessoas precisam ver e precisam ser realçados. Às vezes passam pela frente delas e elas não conseguem perceber. E você traz, bota na frente isso. Como é que você começou nessa? Você começou como designer, a sua formação é de designer, depois marketing, né? Como é que você chegou a trabalhar nessas áreas?
Bom, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelas carinhosas palavras elogiosas ao meu trabalho. Assim, tenho muito orgulho dele. Eu sou um designer pós-graduado em marketing, que era sócio de uma agência de propaganda até 2009, quando fui afogado pelo tsunami, que foi a crise de 2008, e eu resolvi tirar um ano sabático na África do Sul. Lá eu comprei uma câmera um pouquinho melhor, mas ainda amadora, e comecei a exercitar aquilo que sempre foi uma paixão, mas que nunca tinha me dedicado mais à fotografia. Em que cidade? Eu morei em Cape Town, eu morei na cidade do Cabo, que é deslumbrante, né? É um paraíso natural. Mas fui a Namíbia também, fui a Moçambique, enfim. E aí senti o gosto da África e quem prova a África não quer outra coisa da vida, né? Eu voltei para o Brasil, apaixonado pela fotografia, fui incentivado por muitos amigos, vendo meu trabalho amador ainda na África, e resolvi dedicar a minha vida profissional, a minha vida, eu posso até falar que mais que profissional, a minha vida afetiva também, a não só a fotografia. Eu acho que eu sempre pensei em fazer um trabalho maior que a fotografia, criar projetos com pé e cabeça e que tivessem uma relevância cultural um pouco mais profunda que só a estética da fotografia. Agora, como fotógrafo, você começou a falar da maneira como você foi se aprofundando, mas isso te levou a vários continentes, até o Polo Sul, né? Como é que foi esse trabalho lá naquela região? Pois é, isso é um projeto que ainda não saiu, né? É um projeto que está aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, está bem encaminhado agora, que é um projeto chamado Brasil Antártico, que, na verdade, eu acompanhei, embarquei no navio da Marinha de Guerra. A base lá na Antártida. Eu embarquei aqui no Brasil e fiz toda a descida, né, pela costa da América do Sul. Cruzei o Drake, que é uma experiência assim, que me deixa marcas para qualquer Por quê? um. Por quê? É um mar, tido por muitos como o mar mais bravo do mundo. A gente esperou 3 dias para uma situação razoável de travessia. O comandante falou que a gente ia sofrer, quem pudesse não sair do quarto, tudo. E realmente é muito impressionante como é que aquele pequeno navio fura as ondas gigantescas. Enfim, mas a recompensa é muito grande. Você sobreviveu. Eu sobrevivi e quero muito publicar esse livro. Ele é um livro que eu gosto muito de gente. Tá? Eu acho que claro que a natureza da Antártica é deslumbrante, mas, sobretudo, eu queria mostrar o aspecto humano, esse trabalho tão grandioso feito pelas Forças Armadas em parceria com os pesquisadores civis, mostrando que essa simbiose pode ser muito importante para o progresso da ciência no Brasil. Você já publicou as suas fotos, tem publicado ao longo do tempo, numa série de periódicos, inclusive alguns de projeção internacional, como o National Geographic, não é? E também feito exposições que, pelo menos pelos títulos, são bastante significativas. Pomeranos em Jetibá. Fala pra gente o que é isso. Bom, quando eu decidi me tornar fotógrafo, a primeira coisa que fiz foi comprar um equipamento, e aí o que eu faço com esse equipamento? Eu tenho uma grande amiga que é alemã, e que assim que veio morar no Brasil, fez um trabalho junto aos pomeranos de Santa Maria de Jetibá. Onde é isso? Na Serra Capixaba. Né? É uma cidadezinha, a primeira vez que eu fui, eu me perdi de carro numa estradinha de terra, e aí chamei um senhor para me ajudar a chegar no centro da cidade de volta. E falei, senhor, como é que eu chego no centro da cidade? Aí ele fez assim para mim. Chamou um garoto. Veio um garoto. Falou para ele. Aí veio me falar em português, com sotaque de gringo. E aí, o que é louco? Aquele senhor é brasileiro, nato, tá?
que não fala português. Ele fala pomerano. E aí, É assim, uma variação do alemão lá do século XIX. é pré-unificação alemã, né? E aí eu te pergunto, em quantos lugares do mundo se fala pomerano? Só no Brasil. Além a Ilha do Espírito Santo, talvez alguma coisa no Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Sim, Pomerode é a mais conhecida colônia pomerana. Mas eu tive na festa pomerana, depois, mais 2 vezes, lá em Santa Maria de Itibá, tinham pessoas de Pomerode lá e falavam, não, aqui a cultura pomerana está aqui, o nosso já está muito misturado, já está... Porque Santa Catarina se abriu mais. Tá? A Serra Capixaba ficou muito agrícola, então eles ficaram muito fechados na colônia deles, e como eu te falei, muitos não falam português. Eu fiz o lançamento dessa exposição em Vitória, e ela foi patrocinada pelo Consulado Geral da Alemanha no Rio. Então o cônsul foi para a exposição em Vitória, e a dona Ana, que era a capa, a abertura da exposição, aquele jeitão mesmo, né? Matrona. E ela chegou, imagina, ela saiu pela primeira vez da cidade dela, que é uma cidade minúscula, ir para uma cidade grande em Vitória, chega lá, tem uma exposição, tinha um painel de 3 metros com a cara dela, assim, ela ficou louca. E aí, para mim, a melhor coisa desse dia foi o cônsul da Alemanha, que conhecia o mundo todo, com uma bagagem riquíssima. Tem uma hora que eu olhei, estavam só os dois, ele e Dona Ana, conversando no canto do salão. Eu fico imaginando a riqueza dessa conversa, né? Porque a Dona Ana também tem uma coisa única dela ali, né? Então, e foi o que eu te falei. Claro que as fotos são esteticamente tem que ser mais agradáveis possível, assim. Só que mostrar a cultura, um pedacinho do Brasil pouco conhecido dos brasileiros, para mim é outra coisa super importante. Então, digamos, essa experiência com os pomeranos te deu ou te acentuou essa visão da diversidade brasileira e da riqueza que isso representa? Isso aqui é um caldeirão possivelmente mais rico do mundo. Esse país aqui não dá certo, assim, certo eu digo assim, muito certo, é inacreditável. Porque a riqueza humana que a gente tem, tá? Essa confluência de culturas que a gente tem, eu não enxergo em lugar nenhum do mundo. Isso para um fotógrafo é a Disneylândia, sabe? Isso aqui é maravilhoso. Eu acho que tem muita coisa para ser mostrada ainda. Para onde você mira, tem uma riqueza enorme. E isso é interessante porque é uma das razões pelas quais o passaporte brasileiro, ou pelo menos a falsificação de um passaporte brasileiro, porque vale para todo mundo. Qualquer tipo de aparência pode ser brasileiro. É isso aí. Oriental, alemão, africano, o que for, não é? Eu tenho um projeto que ainda não saiu do papel, chamado Todas as Raças Rubro-Negras. Tá? O Flamengo é um ícone cultural, porque assim, é impressionante como é que você, em qualquer buraco do Brasil, você encontra um flamenguista. Né? Então, a minha ideia é, a partir dessa torcida do Flamengo, retratar rubro-negros completamente distintos. Eu quero que um gringo pegue esse livro e fale assim, não é possível que você esteja falando do mesmo país. Tá? Porque é isso, esse país aqui é muito diverso. César, no final do primeiro bloco, você estava falando da experiência muito singular que você está tendo aí em São Paulo, em função dessa diversidade que essa cidade contém, que é um negócio também bastante interessante, né? Você disse que era do próprio seu lado, de onde você mora, que você está vendo essas coisas? Pois é, porque falando de São Jorge, a gente, como bom carioca que é, um egocêntrico, a gente acha que São Jorge é nosso, né? E aí você vem morar em São Paulo, descobre a torcida do Corinthians, né, que é enlouquecida por São Jorge. Eu tinha um vizinho judeu que pedia por São Jorge para o Corinthians ganhar. Não é maravilhoso? É sensacional, né? Mas assim, eu descobri que São Jorge é possivelmente mais importante para os ortodoxos do que para os católicos romanos. E aí, assim, eu fui visitar a Catedral Ortodoxa de São Paulo, aqui do lado.
E é impressionante a riqueza arquitetônica que tem a catedral, e de pessoas, de aqueles caras com um barbão enorme, enfim, Peraí, super você não está morando perto do paraíso aí, não? Não, mas eu Catedral moro perto, eu Ortodoxa moro ali no próximo. paraíso. Não, entre Vila Mariana e Paraíso, aquela área ali, né? Não, mas a catedral é ali. A catedral é É. justamente ali, né? São Paulo tem essa característica que um pouco dá para a gente entender essa diversidade do Brasil. Mas você realizou várias exposições e a de maior impacto, pelo menos pelo que eu li a respeito da sua trajetória, foi aquela Sankofa, Memória da Escravidão. Fala sobre ela. Como é que foi isso? Como é que veio a ideia? Eu, como afrodescendente, essa mistureba, eu sou descendente de portugueses, africanos que eu não sei ainda de onde sou, tá? Eu estou para fazer o teste de DNA já há alguns anos, mas foi até bom eu não ter feito antes essa viagem, porque eu sempre fui um curioso para entender como é que vivia o meu primo que morava do outro lado do Atlântico, hoje, né? Então, eu comecei com um projeto chamado Do Outro Lado, em referência ao Atlântico, que é um livro que eu publiquei em 2014, que era um livro, tinha um recorte geográfico, tá? Como se fosse em frente ao Brasil, só no litoral, numa conversa muito rica que eu tive com o Eloy Ferreira. O Eloy falou: César, por que você não faz esse recorte com os países que mais enviaram escravizados para o Brasil? E eu achei aquilo incrível. Procurei o professor João Reis, da Universidade Federal da Bahia, que plotou no mapa africano cidades e regiões de onde vieram os meus ancestrais. E na companhia do historiador Maurício Barros de Castro, eu fiz uma viagem de 2 meses por 9 países africanos. Quais Cabo foram? Verde, Guiné-Bissau, Senegal, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Moçambique. É claro que depois de uma conversa com o embaixador Alberto Costa Silva, o oráculo, né? Está lançando mais um livro agora sobre... Não, é incansável, né? Não dá, assim, não dá. Que bom que ele é incansável, né? A cultura brasileira agradece. Mas, assim, é claro que com aquela logística, infelizmente, riquíssima que existia, viemos de muito mais regiões do que as que eu percorri. Mas eu acho que esse meu projeto, ele conseguiu uma capilaridade que possivelmente seja inédita. Eu não conheço ninguém que tenha percorrido tantos lugares com esse foco, né? Que era a memória material, a memória imaterial e essa contemporaneidade. Como eu já falei aqui, entender como é que vivem os nossos primos do outro lado do Atlântico hoje. E é interessante porque nós temos essa experiência, o Filó aí da produção do programa, e nós tivemos tanto no Senegal quanto na África do Sul, e tivemos essa experiência, particularmente o Senegal, uma consciência do panafricanismo que me impressionou muito, né? Eles nos veem como primos, da maneira como você fala. Sim. Os momentos mais felizes da minha viagem foram os momentos que eu fui recebido em casa. Assim, foram muito emocionantes. Não só por eles me receberem em casa, como por eu me sentir muitas vezes em casa. Você chega no interior de Gana, né, num mercado, e é Madureira. É o mercador de Madureira aquilo. É muito parecido, né? Você tem, muitas vezes, as Marias lata d'água estão presentes na África toda. As mulheres, né? A gente pude fotografar a morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela, né? Então a gente tem, muitas vezes a gente se deparava com referências da MPB, com referências muito similares às brasileiras, assim. Então foram momentos muito felizes que eu passei lá. E é curioso porque nós temos essa experiência também de nos sentirmos em casa nos Estados Unidos, com os negros americanos, porque eles se parecem conosco, nós nos parecemos com eles e eles também nos acolhem. E essa coisa não tem preço, né? César, não tem preço. Você está num lugar estranho e ser acolhido. É muito bom. Isso, inclusive, se você me permite, estou trabalhando fortemente para fazer esse retrato da cultura, aí sim, afrodescendente nas Américas.
tá? De Nova York a Buenos Aires, né? Que é o Somos Todos África, e que aí sim, eu vou fazer o cruzamento do que foi a consequência desse trágico capítulo da história da humanidade, mas que trouxe muita riqueza para os nossos povos. Agora, você falou desse projeto. Você já publicou um caderno, Somos Todos África, no Jornal Extra, em 2014. E você ganhou um prêmio de excelência da Society for News Design. Isso. Então, você já na começou verdade, nesse negócio há um tempo? Conta para nós. então, em 2013, a gente fez a primeira viagem para a África por 8 países. Tá? A gente não conseguiu ir à Nigéria. A Nigéria é muito difícil de ser visitada. A operação logística é muito complicada. E aí eu conheci um nigeriano em Salvador, falou, não, eu viabilizo. E a gente comprou a briga, sobrou um dinheiro e embarcou para a Nigéria. Só que antes de a gente embarcar para a Nigéria, em 2014, o Jornal Extra soube desse projeto através de um grande amigo meu, Alexandre Freeland, que é um jornalista que já foi do Dia, enfim. E o Otávio Guedes, que hoje é Globo News, soube do projeto e escalou, né, o Clóvis Sinclair para ir com a gente para a Nigéria. Então, para a Nigéria, o Clóvis foi junto. E aí ele escreveu o caderno Somos Todos África com essas fotos do meu livro do outro lado também, alguma seleção delas, mas as impressões dele na Nigéria. Desculpa, nesses 9 países. Então, de certa forma, e aí eles inscreveram esse projeto no prêmio e eu consegui esse prêmio, que é um dos grandes prêmios da fotografia jornalística do mundo. E o trabalho para a National Geographic? Tínhamos que mencionar. Também foi fruto da mesma experiência, né? Aí o editor da National Geographic no Brasil me procurou, que soube do projeto também, e publicou na National também, e que para mim, como fotógrafo, é o sonho de qualquer fotógrafo publicar lá. E eu tenho isso no meu currículo com muito orgulho. Você está há quanto tempo nessa carreira? Bom, em 2009 eu fiz os meus primeiros trabalhos como amador, então eu diria que uns 10 anos. Você tem percebido ao longo do tempo alguma mudança nesse terreno, digamos, mais dificuldade de aceitação do tema, passando por uma maior abertura? Eu não tenho dúvida de que a gente vive um momento muito perigoso, mas ao mesmo tempo provocador no bom sentido, tá? Eu acho que cutucaram a gente também de uma forma que a gente foi obrigado a reagir e eu acho que esse embate pode nos render bons frutos desde que a gente seja perseverante, porque o outro lado está com a mão pesada também. Eu acho que tem uma caretice no ar, caretice racial, de orientação sexual, caretice religiosa. É uma gente cafona que está detonando a cultura, enfim. Então, eu acho que é um momento muito perigoso, mas que despertou na classe artística, nos movimentos de igualdade racial, nos movimentos de igualdade de gênero, enfim, uma reação muito interessante, né? E, infelizmente, a gente viveu episódios do Floyd lá fora e outros episódios no Brasil, que mais ou menos na mesma época, que fizeram despertar um sentimento na sociedade como um todo, a coisa de não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. São coisas... Está aí o Carrefour tentando, de certa forma, contornar o que aconteceu lá e promover projetos que falem de racismo, enfim, de uma forma positiva, no sentido de combater, obviamente, o racismo. Então, eu acho que a gente vive um momento interessante. Pode dar tudo errado, mas assim, eu acho que pode dar tudo certo também. Já vivemos outras vezes esse momento e fracassamos, eu acho, sabe? Assim, não aproveitamos outras oportunidades. E eu te confesso que eu nunca fui muito ligado nessa história, tá? Passei por momentos, fui constrangido em alguns momentos da minha vida, sofri racismo, enfim. Mas eu nunca me envolvi com essa história, até que eu, sem querer, eu te confesso que sem querer, por conta desse projeto,
eu fui jogado nessa história. E aí eu não jogo para perder. Ou foi sem querer, ou foi a mão do destino que te empurrou, Foi né? isso, foi isso. Eu já tinha voltado, eu já tinha publicado meu livro, eu fui, ainda por obrigação de contrapartida para a gente de incentivo, eu dar palestra numa escola estadual aqui de Heliópolis, em São Paulo. Eu terminei de mostrar as minhas fotos para um grupo de alunos do oitavo ou nono ano, não me recordo agora. E no final, eu ia doar 2 livros. E aí uma das meninas levantou o braço e falou: César, eu gostei muito do seu projeto, porque ele fala das origens da minha religião. Eu sou do candomblé e os meus amigos não entendem a importância da minha religião, não respeitam a minha religião. Aí eu chamei ela ao palco, dei um livro para ela e falei: parabéns pela sua religião, pela sua coragem, sua religião não é melhor ou pior do que nenhuma outra que está aqui. E aí eu perguntei para você, afrodescendente? Ela falou assim, veja bem, não sei. Aí eu perguntei para a plateia, gente, vocês imaginam o percentual de afrodescendente numa comunidade de Heliópolis? Aí eu falei assim, quem daqui acha que os seus ancestrais, seus tataravós vieram da África? As pessoas não tinham coragem de levantar o braço. Aí eu voltei para casa, embarquei nesse navio para a Antártica, embarquei no outro navio de Rio Grande a Manaus. Aí voltei 2 meses depois para casa, tinha um e-mail da professora Maria Tereza, da Escola Estadual Campos Sales, falando que percebeu a dificuldade dos estudantes em se aceitar afrodescendentes, se mexeu, eles, a partir do meu conteúdo, montaram a própria exposição na escola, tá? E que hoje, sim, depois da exposição que eles montaram a partir do meu conteúdo, eles têm muito orgulho das suas origens africanas. Aí eu li aquilo e chorei que nem criança. Vale mais do que qualquer quantia de dinheiro, vale mais do que tudo. Muito mais, muito mais. Você está tendo um impacto. Para a gente fechar, só pedindo o que você considera que ainda precisamos fazer dentro da sua área do audiovisual. Dentro da minha área, eu acho que o que eu tive de mais surpreendente, que eu acho que o legado do meu projeto é mostrar uma África feliz, uma África rica, uma África colorida, uma África que dê orgulho para os afrodescendentes de baterem no peito e falar assim, peraí, eu quero ser esse cara aí. Porque o que os livros de história me ensinaram é que a nossa história começou num tumbeiro. Perfeito, César. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma riqueza que a gente espera poder continuar dialogando com você, aprendendo com você, trocando informações, percepções. Muito obrigado. Foi uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite.